no ar! Pra parafrasear um amigo meu, se tu botar essa gagueira aí, tu vai apanhar. Podcast Falando de Propósito, episódio 4. Olá, seja bem-vindo ao Falando de Propósito. Eu sou a Michele Martins. E eu sou o Diego Barcelos. E nós estamos aqui hoje para falar sobre conteúdo de propósito. O que é, hein, conteúdo de propósito, Diego? O conteúdo de propósito é aquilo que a gente faz de propósito? De propósito. Será que é isso? É de propósito? Fiz de propósito. Sabe aquela postagenzinha de propósito pra falar mal, pra dar uma indireta, sabe? Esse é o conteúdo de... Não, errou. Não é? E a gente vai falar sobre, então, conteúdo de propósito. Vamos lá. Então, que beleza esse barulho, olha que espetáculo, esse é um conteúdo de Home propósito. office. Vamos seguir direto, né? Vamos seguir direto, sem cortes. Home office, ó, só assim. pessoal, tá começando o programa aqui, a gente tá tentando gravar, e aí o seguinte, umas 2 horas, pandemia, estamos na pandemia ainda. Aqui, ó. Escuta. Ó, numa casa da Michele, ó. E na minha casa aqui tem uma obra já há 2 meses de um banheiro. Deve ser o melhor banheiro do mundo. Deve ter banheira. Que tá saindo aqui no prédio. Deve ter banheira, deve ser. Mínimo. Vou bater ali na minha vizinha depois e dizer pra ela, posso usar o teu banheiro. Ou tu pode fazer uma postagem de propósito, falando mal da tua vizinha. Sabe assim? Ah, mas eu acho que não vai ficar legal essa postagem aí. Né? Mas vamos lá, vamos pro que interessa. Bom, o conteúdo de propósito não tem nada a ver com ficar dando indireta pra ninguém, nem ficar agredindo as pessoas na rede social. Isso aí é outra coisa. Quando a gente fala de conteúdo de propósito, a gente tá falando de ter um conteúdo bem alinhado, um conteúdo que transmita aquilo que tá dentro de você, aquilo que é a sua verdade. Então, assim, a gente está falando aqui para pessoas e a gente está falando aqui também para empresas, né? Que buscam falar do seu propósito e se colocar num lugar diferente em função do seu propósito. É importante a gente lembrar aqui que muita gente hoje está ensinando a fazer seleção de conteúdo, muita gente hoje tem muito conteúdo legal sobre postagens, e principalmente em redes sociais, né? Quando a gente está falando de conteúdo, a gente está falando de um todo, a gente está falando inclusive daquilo que vai além das redes sociais, como por exemplo um podcast que você poderia fazer, ou uma criação de um blog, enfim, tantas outras coisas que é possível trabalhar quando se fala em conteúdo. Até o bannerzinho, até aquele bannerzinho do Ads, o bannerzinho de qualquer coisa que tu vai fazer, a artezinha, né? Artezinha também é bem ruim, gente. Pá, tu gosta, só né, de estuda, né? Faz a artezinha. Tudo que tu coloca pra fora, que tu comunica pra fora, até, vamos dizer assim, o endomarketing, vamos chamar assim, a comunicação interna dos teus funcionários também precisa ter propósito, né? Isso é bem importante. E a gente começa falando o seguinte: primeiro, acredite, né? A parte motivacional do nosso podcast aqui. Você tem conteúdo. Pare de achar que você não tem conteúdo. Pare de dizer, eu não sei escrever. Se você não sabe escrever, você sabe falar. Alguma coisa você sabe fazer. Você é engraçado, você é mais sério. Enfim, agora deixa eu falar de uma coisa que eu vi esses dias que eu achei fantástica, que é um curso online para tímidos. Tu já viu essa? Eu não sei como é que eu caí nesse filtro, não é o meu perfil. Mas eu falei pro Ricardo, pra ele, tá aí, amor, achamos a solução, né? Que é um cara muito legal, por sinal, o trabalho dele, e ele ensina o pessoal que não gosta de gravar vídeo, que não gosta de aparecer, assim, a fazer conteúdo sem se expor tanto, né? Porque hoje tem aquelas máximas, assim, de que você precisa ter vídeos na sua timeline, né, no seu feed, senão as pessoas não conhecem você, não sabem como você se comunica, como você pensa, e tem gente que não se sente nada à vontade gravando um vídeo, nem um podcast, né, tem gente que não se sente à vontade mesmo, e aí a pessoa pensa, puxa vida, como eu vou trabalhar, como eu vou botar pra fora um conteúdo, quer dizer, a gente tem uma amiga muito querida, uma irmãzinha, né, de comunidade, que faz um trabalho lindo com artesanato, né, e aí ela tava na dúvida e tal, incentivei ela, vai lá, cria um Instagram agora né, pra divulgar o seu trabalho e tal, e ela tá fazendo isso, tá muito legal o trabalho dela lá sendo divulgado, e agora a minha próxima dica pra ela é começa a fazer vídeo, mostrando como é que tu cria e tal, eu sei que ela vai dizer que não, né, porque ela não gosta mesmo, ela é muito, muito tímida. Mas enfim, existem várias formas de você colocar pra fora aquilo que tá dentro de você. Então assim, primeira coisa,
Convença-se dessa verdade. Você tem um conteúdo. Existe algo dentro de você, aquilo que você pensa é relevante, a forma como você vê o mundo, a sua crítica, a sua forma de contemplar as coisas, né? Tem valor para alguém. Isso você precisa se convencer disso. Primeiro, assim, se você quer se posicionar no digital, você precisa começar a colocar para fora o que tá dentro de você, porque ninguém vai entrar na sua mente para saber o que tem dentro de você. Não, e assim, ó, a ideia toda essa de postar conteúdos ou de falar aquilo que tá dentro de ti, pode começar naquilo que tu enxerga hoje na vida das pessoas. Porque, que nem eu comecei a observar, assim, e ver assim, meu Deus, tem muita gente, eu já até falei antes, né, tem muita gente vendendo promessa aqui, falando muita coisa mágica. Eu preciso também dar o meu contraponto, eu preciso falar para as pessoas também a minha opinião sobre isso e a experiência que eu tenho de dizer que isso não funciona, mas começa hoje a fazer conteúdo para que isso realmente seja efetivo na vida de alguém, porque não adianta só ficar reclamando pra dentro da tua casa ou dentro da tua rede social, sozinho, olhando assim a timeline, dizendo assim, meu Deus, olha isso aqui, né? Mas o que tu tá fazendo ao contrário? Qual é o tipo de conteúdo que tu tá postando realmente pra ser efetivo na vida de alguém? Então, realmente é isso. Vou fazer algo, vou fazer algum conteúdo, vou externar aquilo que eu sinto, que eu sou. Tem técnicas, a gente vai falar sobre isso, né? Umas técnicazinhas pra ajudar. Mas assim, comece, né? A fazer. Não adianta só ficar reclamando que não vai funcionar. Que ninguém vai saber que tu tá reclamando também. Tua visão de mundo, ela é importante pra alguém. Porque às vezes a gente pensa assim, pô, mas vou eu me atrever a falar de maternidade? Eu não sei nada, eu não estudei pedagogia, né? Eu mal consigo acertar com os meus filhos, mais erro do que acerto. O que eu vou falar pras pessoas sobre maternidade? Minha querida mãe que tá me ouvindo, né? Você não precisa ter acertado sempre pra colocar pra fora alguma coisa. Você pode colocar até suas frustrações, porque isso pode ser terapêutico, pode ajudar outras mães que não conseguem refletir, não conseguem se perdoar. Então, você não precisa ter algo pra ensinar, para colocar para fora. Você pode, a sua visão de mundo, ela é importante porque no seu ramo ali, e no seu nicho de amigos, de conhecidos, talvez ninguém esteja fazendo isso, né? Então, seja como missão, seja como trabalho, seja como satisfação pessoal, quero criar um blog pessoal e tal, enfim, você tem algo para colocar para fora. E você pode, se você tem dificuldade de se autoavaliar, se você tem dificuldade de perceber onde é que está o seu interesse, ou vamos dizer assim, que tipo de coisa você poderia falar, do que você gosta, uma dica simples é você analisar que tipo de conteúdo mobiliza você, o que te agrada mais, né? Que tipo de perfis você segue, você curte, que é o estilo da linguagem que te atrai, é o tipo de foto, é o tipo de vídeo, é mais diversão, é mais história para contar, é mais reflexivo, né? Tenta ir avaliando o que te toca, o que te atrai mais, o que te agrada no online, né? No conteúdo online, para você poder começar a pensar sobre o que dentro disso que te agrada, onde você poderia se posicionar, por onde você poderia começar a colocar para fora aquilo que está dentro de você. E quando a gente fala de propósito, a gente tá falando de verdade. E é aquilo que a gente tá já falando nos outros podcasts. É aquilo que te move, aquilo que te movimenta. É a tua verdade que precisa explanar. Porque também, Mia, é legal a gente falar sobre isso, porque no mundo que a gente tá hoje também, nas redes sociais, tudo que a gente vê, tem gente, às vezes, que acha que precisa falar sobre tudo. E, na verdade, quando a gente começa a falar sobre tudo, a gente acaba falando sobre nada, né? Mas, assim, quando a gente diz pra externar a tua opinião, para externar a tua verdade, externar aquilo que tu acredita, né, de forma, claro, inteligente, clara, com propósito. Não é simplesmente a partir de hoje, né, eu vou criar um Twitter, eu vou criar qualquer tipo de ferramenta e vou postar sobre tudo, de futebol a política, de política a maternidade, tudo bem. Tudo bem, se for a tua verdade, ok, faça isso, né, mas assim, quando a gente tá falando sobre propósito aqui, a gente tá falando aquilo que é o mais essencial para ti. Uma causa, né? Vamos toda pensar uma assim. Causa, tudo aquilo que te movimenta, né? É legal você ter uma coisa com a qual você se identifique. Talvez essa coisa sejam 2, 3 coisas, não tem problema. Mas algumas coisas mais centrais, né? Se você não tem o hábito de colocar pra fora o conteúdo, porque quando a gente fala de conteúdo, parece que a gente tá falando de assim, algo que eu tenho que produzir.
né? O que é conteúdo? É o que eu tenho que fazer. Não, o conteúdo ele tem que estar dentro, né? Por exemplo, eu vou escrever um texto para um blog aqui, para um cliente que eu não domino o mercado, um mercado completamente diferente do meu e tal. Bom, eu não vou conseguir sair escrevendo se não estiver dentro de mim. Então, antes de eu começar a escrever, eu preciso de subsídios do cliente, eu preciso entender como é que funciona o negócio dele, eu preciso pesquisar, eu preciso ler textos de concorrentes, eu preciso ver o que os outros não fazem. E aí isso vai internalizando, né? Eu vou construindo dentro. Então, assim, até, vamos dizer assim, para vender, para entregar para o meu cliente, eu preciso internalizar. O conteúdo nunca é algo automático, que eu saio copiando frases ali da internet e construo um conteúdo. Vi um negócio legal, eu vou escrever de outro jeito. Não funciona, né? Funciona para tapar um buraco, mas não como um conteúdo de valor, né? Para eu construir um conteúdo de valor, as coisas precisam entrar em mim, ser assimiladas por mim, e elas saem de mim. Então, assim, se você já está se alimentando de muitas coisas, e hoje todo mundo está se alimentando de muitas fontes, de muitos canais, você já tem muita coisa dentro de você. Acredite nisso que você já tem dentro de você. E aí, analisando as coisas que te agradem, tenta focar em uma ou duas, mas assim, começa, né? Começa colocando pra fora. Faz um textinho pra uma foto diferente, faz uma live, né? Se tu tem interesse em falar de alguma coisa, começa trabalhando, colocando pra fora, arriscando, né? Errando. E aí, daqui a pouco você vai sentindo as coisas que fazem mais sentido pro seu público, as coisas onde você quer caminhar pro lado que você quer ir. Então, mas pra fazer esse caminho é preciso começar. É preciso dar um passo para poder depois refletir sobre os interesses, né? Então, primeiro, dá uma analisada geral nos teus interesses. Depois, vai refletindo, né? Isso aqui tem valor para mim? Isso eu acredito realmente nisso, né? Eu tô falando aqui, sei lá, vamos pensar em maternidade, que eu dei o exemplo antes. De disciplina positiva. Pô, eu acho muito legal. Eu acho show. Eu queria ser a mãe da disciplina positiva, mas eu não sou, né? Não é a tua verdade, né? Eu não sou. A minha verdade é que de vez em quando eu dou uns gritos, né? E eu digo, eu vou botar esse brinquedo no lixo. Recolhe, senão eu vou passar um aspirador e vou levar tudo embora, né? Então essa é a minha verdade. Eu sou dessas mães que às vezes dá uma surtada e tal, e eu não consigo me posicionar ali como a mãe da disciplina positiva, né? Mas eu consigo me posicionar como uma mãe de fé, né? Trazendo o exemplo do blog ali. Que fala das suas frustrações, que fala dos seus caminhos de encontro consigo, com os filhos, né, que coloca pra fora de uma forma verdadeira e que não tá querendo ensinar muita coisa pra ninguém, mas tá querendo se conectar com outras mães. Então, existe um espaço de diálogo, mesmo pra quem acha que não tem o que ensinar ou não tem nada pra testemunhar de grande conquista, né? Não são só sobre conquistas que as pessoas querem ser informadas. Elas têm interesses sobre vários conteúdos e muitas vezes o conteúdo das frustrações interessa mais porque conecta, né? Porque gera aquela rede, porque as pessoas se identificam e pensam, puxa, que bom, não tô sozinha nessa, né? E isso vale tanto para pessoas, para mães, como para empresas. E eu quero falar da empresa porque é interessante também falar, tu deu uma questão pessoal, né? Uma visão pessoal, e eu posso falar um pouco da agência aqui. A agência, se a gente fosse pensar aqui, a gente é uma agência 360, que se chama assim, que faz tudo, tá? Mas assim, tu entende que o fazer tudo pra gente não basta, no sentido assim, a gente não é uma agência que se foca em fazer tudo. Nós sabemos fazer tudo. Só que a gente tem um propósito. O propósito tu já conhece. Se tu não conhece, assiste o episódio 3 que a gente explica um pouquinho melhor qual é o nosso propósito. Mas entende que mesmo que eu faça tudo, que nem a gente aqui na empresa, mesmo que a gente faça tudo que envolva marketing, basicamente quase tudo a gente faz, a forma como a gente comunica a nossa verdade que vai pra fora, ela é diferente. Eu não vou amanhã a gente definir aqui uma estratégia de dizer o seguinte, ó, faça seu site portanto, né, tem o preço lá, eu já vou começar a divulgar isso, ou a partir de amanhã nós trabalhamos só com SEO, né, então não é isso. A gente entende sobre isso, também é a nossa verdade, só que a maneira como a gente extrai isso e coloca pra fora, isso tem a ver, tem que ter a ver com o nosso negócio, com aquilo que a gente acredita, com o nosso propósito.
Bom, e falando de prática, então, já que o Diego trouxe essa questão, como é que a gente vai praticando, vai testando, vai vendo o que funciona, começa se arriscando, né? Ninguém, vou dizer pra vocês, ninguém começa a fazer conteúdo, alguém que nunca fez, alguém que nunca colocou a mão na massa, com um calendário lindo, editorial, maravilhoso, né? Com todas as postagens do mês programadas, com 5 postagens por dia, né, Diego? Não é assim que a gente 20. começa a fazer conteúdo. A gente começa a fazer testando, até porque no digital as coisas são bem voláteis e a gente pode testar sim, e deve testar, para ver qual é o melhor caminho. Então não tenha medo de arriscar e de testar, né? Às vezes a pessoa fica, mas será que eu posso? Posta, né? Vai, tenta. Se não der certo, a gente vê o que faz depois para arrumar. Corrige. Melhor do que não tentar, né? E aí, falando um pouquinho de prática, a gente tem que sempre pensar, quando a gente vai fazer um conteúdo, para quem a gente está produzindo, vamos usar aquela palavra que eu falei que não era, produzindo ou sintetizando esse conteúdo, né? Quem é a pessoa, ou para falar com uma linguagem técnica do marketing, quem é a persona que vai ler e que vai se identificar com esse meu conteúdo. Tem que estar claro na minha cabeça, porque eu nunca escrevo para todo mundo, né? Eu posso... Vamos abrir só uma aspas aqui na persona, só pra gente explicar o que é persona. Explica aí, Mi, o que é persona, só pra, pra vamos gente abrir entender. Aspas. Vai lá, Mi. Pegadinha do malandro. Vamos lá, pegadinha do malandro. Não tô com a descrição da persona. Vamos lá, mas eu posso ajudar aqui. A persona nada mais é do que a personalização, talvez, falei bonito, de uma pessoa, né? Porque quando a gente falava antes, ainda fala muito sobre isso no marketing, sobre o público-alvo. O público-alvo é algo amplo, né? Agora, quando a gente fala de... Não é um monte de gente. Agora, quando eu falo de persona, eu falo de pessoa, né? Então, aí tem um exercício simples, assim, que tu pode fazer, definir essa pessoa. Quantos anos ela tem, qual é a idade, o que ela gosta, o que ela não vai gostar. E aí tu vai começar a produzir conteúdo pra essa pessoa. É claro que essa pessoa, ela é parecida com várias outras pessoas, né? Isso, é uma coisa importante da gente pensar, que é assim, se eu tenho dificuldade de construir uma persona, eu posso pensar em alguém, né? A gente faz bastante isso. Pra quem que a gente tá gravando esse podcast hoje? Normalmente, a gente conversa. Hoje vamos falar pro Antônio da Silva. Hoje vamos falar sei lá, Melissa de Oliveira, aquela pessoa que a gente conhece e que a gente sabe quem é, que a gente conhece um pouquinho das dores e tal, e a gente nem sempre vai ter isso registrado, mas a gente mais ou menos sabe o caminho, porque a gente conhece aquela pessoa, sabe quais são os interesses dela, quais são as dores, para onde que ela tá indo e como é que a gente quer ajudar ela. Então, quando você pensa em persona, você pode trazer alguém das suas relações. Então, hoje eu tô falando pra minha mãe, hoje, né, vamos dizer assim, hoje é com a minha mãe que eu tô conversando, tô falando sobre maternidade e é indireta pra minha mãe, né? Mas eu posso trazer também isso de uma forma mais técnica, que é desenhando essa persona, que é realmente criando alguém que não existe, porque ela é uma aglutinação de várias personalidades, de várias pessoas, que eu sintetizo numa única pessoa. Claro que eu vou ter que fazer escolhas, eu vou ter que definir, né, se ela é isso ou se ela é aquilo, vai ter que ter um perfil desenhado para eu poder me basear, me guiar e assim falar com ela e não com todos ao mesmo tempo, mas com ela, né, com essa pessoa. Então é importante, quando você definir um conteúdo, defina também qual é a persona que tá ouvindo você, que vai ouvir. Outras tantas vão ouvir, mas quem é a persona que você deseja atingir com a sua fala, porque senão o conteúdo, as postagens, o que você criar, vai ficar meio solto, né? Se você não tá falando com ninguém, você tá tentando falar com todo mundo, fica sem caráter, fica sem personalidade, fica vazio, né? Se eu tivesse que escrever um livro ou fazer um curso dos 5 segredos do marketing pra dar resultado, pra dar certo, uma das coisas que a gente falaria certamente é da persona. Então, só fechando aspas aqui, que a aspas foi aberta, e a gente vai fechar elas aqui, falando sobre persona, sobre o que é persona. Eram parênteses, mas, assim, eu acho que tu quiser abrir. Eram parênteses. Tá, desculpa. Bem ruim com isso. Mas assim... Só que assim, o interessante é que a gente pode até fazer, né? Quem sabe a gente faz um episódio aí só falando sobre persona, mas isso é muito importante a gente entender o que é isso e por que a gente, às vezes a gente fala muito sobre isso, sobre a persona, sobre quem tu quer conversar, quem tu quer falar. Mas assim, qual é a linguagem e o formato mais adequado para cada canal, Mi?
Isso é tão difícil de entender. Cara, isso, não é? Pois é que daí o pessoal acha que é tudo, rede social é tudo a mesma coisa, né? Meu Deus, olha o abismo que tem entre Facebook e TikTok, por exemplo, né? É um abismo, gente, é um mundo, né, de diferença. Então, você precisa entender, sem preconceitos, né, quais são os canais que conversam com as suas personas. Isso é bem importante, eu não ficar escolhendo canais que eu acho que eu vou gostar de gerenciar, né, eu gosto de ter o YouTube, beleza, teu público tá no YouTube, vão assistir, vai adiantar botar vídeo lá, alguém vai ver, vai trazer resultado. Pensa sobre isso antes de começar a investir em um canal. Não adianta você ter todos os canais, criar o canal é uma coisa. Agora, querer alimentar todos os canais ao mesmo tempo e não conseguir gerar, sei lá, um conteúdo por mês pra cada um. Então é melhor não ter. Ou tipo assim, não, eu não tenho site, meu conteúdo está totalmente na rede social, tá tudo no Instagram. Né? Meu conteúdo da minha empresa tá tudo no Instagram. Cara, o Instagram ele vai passar a verdade da tua empresa também todo o tempo, todo instante, ou tu precisa de um lugar que tu fale institucionalmente, que tu fale com tua persona direta, que tu tenha textos lá e materiais que ajudem a tua persona, ou a tua persona só tá no Instagram, né? Então, é um pouquinho mais, né? Tem que pensar um pouquinho nesses canais e a forma como tu comunica eles. E que cada canal tem as suas particularidades, inclusive, o Instagram tem umas chatices de tamanho de texto, né, não dá pra continuar lá no primeiro comentário, mas o Instagram não é feito para textos longos, ele já bloqueia isso para as pessoas entenderem, mas as pessoas têm dificuldade de entender, continuam postando textos longos lá no Instagram, fazendo o Instagram de blog, né. Mas, enfim, funciona, tem lá os seus objetivos também, mas é importante eu saber por que eu tô fazendo, não simplesmente todo mundo faz, vou fazer e acabou. Não é? É importante refletir sobre linguagem, formato e os canais que eu quero atingir de acordo com a minha persona, para não querer chutar para tudo que é lado. Comece com um conteúdo bacana e relevante em 1 ou 2 canais e depois você vai quebrando esse conteúdo, né? Porque você grava um podcast, esse podcast pode virar um texto pro blog, daqui a pouco você faz 1, 2 ou 3 postagens com as dicas que você deu lá no seu Instagram, e aí você vai ruminando e vai distribuindo esse conteúdo que às vezes você criou para um canal, você também pode dissecar ele e distribuir ele em outros. Também é uma forma de trabalhar o conteúdo, mas isso é uma técnica que a gente pode falar depois. A ideia aqui é falar do propósito do conteúdo ou do conteúdo de propósito, e o mais importante é você saber, se você estiver fazendo conteúdo, vamos dizer assim, errado, não existe conteúdo errado, mas tá fazendo conteúdo que é melhor numa rede social ou num outro canal, e você tá usando no canal errado, você pode não ter o efeito que você poderia ter se estivesse acertando nesse quesito de linguagem e de formato. Então, cuidado, né? Cuidado com a linguagem desinteressante que pode afastar as pessoas de você. E outra coisa, aposto que a tua mãe já disse pra ti, fulano, tu não é todo mundo. Então, quando todo mundo começa a postar no TikTok, quando todo mundo começa a postar no Facebook, quando todo mundo começa a postar no Instagram ou Twitter, na ferramenta, se lembra da tua mãe dizendo pra ti, Michele, tu não é todo mundo. Então pensa se teu público realmente está nessa ferramenta antes de tu começar a postar. Porque cada ferramenta, como a Mi falou, tem uma linguagem, tem uma forma de dizer. Por exemplo, hoje a febre mundial é do TikTok. O TikTok é uma ferramenta, vou pegar um exemplo, tá? É uma ferramenta de divertimento, de diversão. Então, tu precisa ter musiquinha, dancinha, lá tem um monte de coisa, né? Engraçado e tal. Então, todo mundo tá usando, agora eu vou colocar minha empresa lá. Bom, se a tua empresa comunica, se tua persona tá lá no TikTok, tu precisa sim estar lá. Mas se a tua empresa, se a tua empresa não comunica para que tipo de público que tá lá, a persona não tá lá, tu precisa pensar e ver como é que a tua persona vai aceitar esse teu conteúdo lá. Porque não adianta só ficar fazendo conteúdo pra tudo porque todo mundo faz, né? Tu precisa pensar se tu realmente aquele canal é bom pra ti ou não, né? Se a tua verdade realmente vai ser amplificada lá ou não. Aí sim, se a tua verdade, se a teu propósito acontecer, for real nessa ferramenta que tu escolheu, o Facebook, sei lá, o Instagram, porque a tua persona tá lá, aí sim ela vai performar bem, aí sim ela vai dar resultado, as pessoas vão se interessar, vão se engajar e vão comentar, vão compartilhar, e aí sim tu vai ter sucesso, talvez naquilo que tu queira passar para as pessoas. Vamos lá, né? E pra gente finalizar essa parte prática do conteúdo, é importante a gente falar de jornada. Quando a gente tá falando de jornada de conteúdo, a gente tá falando exatamente de um caminho que o seu conteúdo tem que levar as pessoas a percorrerem. A gente sabe hoje que a jornada ela não é tão linear quanto a gente poderia pensar, não necessariamente a pessoa vê primeiro um conteúdo e depois é conduzida para o outro, e daí ela clica, e daí ela recebe um e-mail, nem sempre as coisas funcionam como a gente planeja,
Mas a gente precisa ter na nossa mente, mesmo que eu esteja fazendo uma sequência de posts na rede social, tá? No Instagram, vamos falar. Eu preciso ter um caminho que eu vou percorrer com as pessoas, um objetivo, né? O início, o meio, o fim. E que no fim eu saiba o que eu quero com isso, né? Se eu quero educar as pessoas para algo, se eu quero me conectar com elas, se eu quero vender um curso, se eu quero, enfim, eu preciso deixar claro isso para as pessoas e para mim mesmo. Então ter esse trajeto, essa jornada definido é fundamental para que eu não faça postagens aleatórias e depois nunca mais volte naquele tema, enfim, e deixe o meu público ali sem entender bem qual que é o meu posicionamento, qual que é o meu propósito diante daquele conteúdo. É o caminho, né? É o caminho. Pensar nisso, né? Minha persona, o que eu quero que a minha persona faça depois de ver meu conteúdo? O que eu quero que ela... como é que eu vou ajudar ela e como é que eu vou conseguir fazer com que ela entenda aquilo que eu tentei passar pra ela? O que ela vai fazer depois disso? Legal. E a gente, eu acho que dada essas questões aí, dada essa introdução sobre o tema do conteúdo, que é um tema muito mais amplo, vasto, a gente poderia pegar cada um desses pontos e aprofundar. A ideia aqui é a gente simplesmente trazer a necessidade de propósito, a necessidade de pensar um pouquinho. Pensar não quer dizer não fazer, a gente não tá falando para você ficar pensando e não fazer nada. A gente só quer te dizer que conteúdo com propósito chega mais longe, as pessoas veem valor. A gente não vai entrar aqui na polêmica dos stories, né? Porque tem muitos stories sem propósito. Mas quando eles têm propósito, eles chegam mais longe. E isso é importante falar, né? Eles podem ser muito bem utilizados para muita coisa, inclusive para vender. E agora a gente queria, então, sintetizar, né? Acho que a gente pode trazer 5 dicas aí, Diego, sobre um conteúdo de propósito, como é que a gente pode fazer esse caminho para construir ou para trazer para fora aquilo que está dentro da gente. 5 dicas, então, para um conteúdo de propósito. Vamos lá. Reflita, número 1, reflita sobre o seu propósito. Então, antes de você pensar em conteúdo, volte lá uns pontinhos, umas casinhas para o seu propósito e pense onde eu quero chegar na minha vida, no meu trabalho, na minha função, no que eu estou fazendo aqui. Então, o seu propósito é o norte, é aquilo que precisa trazer para fora o seu conteúdo. Número 2, estude sobre os tipos de conteúdo. Cara, vai atrás, estuda, procura aquilo que a gente falou, é o teu propósito, vai lá, investiga artigo, material, estuda, vídeo, procura aquilo tudo, faz uma misturança na tua consciência e no teu conhecimento, junta tudo isso, então estude. Número 2 é estude sobre os tipos de conteúdo. Encontra formatos que te agradem, né? Não gosto do áudio, não gosto do vídeo. Isso. Então encontra alternativas para te interagir com as pessoas. Hoje tem, né? Muitas, não precisa ficar preso nisso. Número 3. Descreva os seus objetivos e as suas personas. Então coloca no papel, que é muito melhor quando você tem organizadinho quem são as pessoas com quem eu converso. Importante não definir 10 personas diferentes, mas assim, 2 ou 3 seria suficiente pra gente ter um trabalho consistente de conteúdo, né? Defina ali os seus objetivos de conteúdo, né, que você quer chegar e quem são as pessoas para quem você quer falar, de verdade, aquelas pessoas que você deseja atingir, são as suas personas. Número 4, liste seu conteúdo. Lista mesmo, tá? Abre um Word aí, um Google Word, que eu não me lembro o nome, o Google Docs, pega o bloco de notas, sei lá, aonde tu for, o teu bloco escreve, mas assim, anota o conteúdo, o que tu viu, o que te chamou atenção, teve uma ideia, anota, né? Coloca num lugar só, nomeia, né? Vamos ser organizados, pessoal. Nomeia esse lugar, diz assim, lista de conteúdos pro meu canal, ou lista de conteúdos para onde eu quiser postar ou quiser falar. E começa a listar. Número 1, tal coisa. Número 2, tal coisa. Número 3, tal coisa. Porque isso vai ser um bom norte para te começar a olhar para isso depois e fazer um filtro e ver se realmente aquilo ali fala contigo, vai falar pro teu público, vai falar com a tua persona. Então, anota, lista o seu conteúdo em algum lugar. Bom, e por fim, meio óbvio, mas assim, faz um planejamento. Na verdade, tudo isso que a gente está falando faz parte de um planejamento. No final, você precisa ter um calendário editorial. Pode ser simples, pode ser assim, cada dia da semana eu tenho um tipo de postagem diferente. Funciona bem para algumas pessoas que trabalham mais sozinhas. Se você é uma empresa, faz um calendário mensal, vê datas que você quer dar uma reforçada em algum tema, né? Coloca também ao longo da semana tipos de postagens que podem se repetir a cada semana e faça isso de uma forma organizada, porque com antecipação você consegue criar, inclusive, materiais. Eu tenho que criar cards, eu tenho que produzir fotos, beleza. Você consegue fazer isso, sei lá, uma vez no mês, uma vez na semana, e aí na outra
outra semana você só vai trabalhando na postagem, você pode programar, você pode usar uma ferramenta de programação de posts também, né, de gerenciamento, de redes sociais, enfim, né, e você pode trabalhar isso de uma forma organizada, antecipada, para você não ficar correndo atrás da máquina, tendo que apagar incêndio, cada dia pensando, meu Deus, não postei nada, faz 3 dias que eu não posto, e isso vai deixando a gente numa angústia, e isso é o que desmotiva a gente, porque a gente perde o time, perde a gana de estar online, né, de estar online e de estar falando pro mundo, porque quando a gente tá no pique, as coisas são mais rápidas, a gente consegue produzir conteúdo com mais facilidade, as próprias conversas com as pessoas nos levam a pensar em outros conteúdos, e isso é o mais legal, não perder o pique, né? Tô falando pra você, tô falando pra mim mesma, que tem uma baita dificuldade de manter o pique, né? Eu posto, daqui a pouco eu dou uma cansada, e aí eu penso, não, vamos lá, precisamos planejar de novo. Vamos pro calendário. Então, assim, estamos colocando isso pra vocês, não porque a gente é mestre nisso, pelo contrário, porque a gente também sabe a importância disso pra nossa vida, pro nosso negócio, a gente tem procurado trabalhar dessa forma, e a gente sabe que conteúdo de propósito, ele fala daquilo que tá dentro, ele não é uma imagem construída, ele não tem um único objetivo comercial, isso é mais importante, você trazer o que tá dentro de você. Vai ter consistência, vai ter valor, e vai ter quem escute e quem valide, porque é você, né? E você tem valor, viu? Só pra lembrar, aqui não é autoajuda, não é podcast pra autoestima, mas você tem valor, o seu conteúdo tem valor, acredita nisso aí, coloca pra fora, o mundo precisa te ouvir. É isso aí. E olha, o podcast passou rápido demais, pelo menos na hora de fazer aqui, foi isso que a gente queria falar contigo hoje. Espero que tu tenha aproveitado as dicas que a gente deu e até o próximo podcast, né, Michele? Deixa tuas dicas, teus comentários pra gente lá no Instagram, @falando de propósito, né? Quer pedir pra gente aprofundar algum tema e tal, vai ser um prazer a gente te escutar. Segue a gente lá e coloca também os teus comentários, suas observações, bem importante pra gente continuar produzindo aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua parceria. Não esqueça, divulgue para alguém o Falando de Propósito, porque ele pode ser a salvação para um negócio. Olha só, é um baita slogan, hein? Boa tarde, boa noite, bom dia. Até mais, até o próximo, Diego. Tchau, tchau, até mais.